Paz do Senhor Jesus, esse é o Firmados na Palavra, estamos no ar e hoje com a parte 2. Começamos um assunto acerca do período interbíblico na semana passada e ele está aqui novamente. Pastor Hilton, já quero aqui já de antemão já agradecer a presença do Senhor aqui com a gente para trazer aqui essa parte 2. Estamos aqui já doidos para saber o que vai acontecer daí, nessa parte 2 aí. Por isso eu já quero deixar até aqui já os avisos, primeiramente, antes da gente entrar aqui no conteúdo. Nós temos aqui o podcast de terça a quinta, nós somos aqui da Igreja Maravilhas de Cristo, esse também é o canal aqui no YouTube da Maravilhas de Cristo Sede. Então de terça-feira nós temos o Bastidores de um Chamado, pastora Bia, pastor Edson estão na direção desse trabalho. Um forte abraço para vocês, logo mais nós estaremos nos vendo aqui no culto aqui mais tarde, querendo Deus. De quarta-feira você fica com a gente aqui no Firmados da Palavra, evangelista Daniel, missionária Tatiane que está aqui comigo. E de quinta-feira temos com a pastora Edneia, Nas Mãos de Deus. Esses são os podcasts da Maravilha de Cristo. Cada um deles vale muito a pena você ver, você assistir, você compartilhar. E já de antemão falando em compartilhar, falando em curtir, deixa a sua curtida aí nesse vídeo aqui, porque hoje o conteúdo é fortíssimo, assim como tem sido também a cada conteúdo, esses podcasts têm sido uma bênção. Eu duvido a sua vida não mudar com o conteúdo, tanto do podcast de terça, de quarta e de quinta. São conteúdos transformadores da Palavra de Deus, então vale muito a pena você ficar com a gente aqui no Firmados na Palavra. Então curta, compartilha com os grupos de WhatsApp que você tiver, espalha essa mensagem, seja um evangelista, seja um missionário da obra do Senhor, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, o conteúdo que nós apresentamos aqui neste podcast. Vai rolar também na sua tela aí um QR Code para você que pode ajudar essa obra, ajudar a igreja Maravilhas de Cristo Sede. Nós aqui ajudamos famílias, montamos cesta básica, trabalhamos com essa área social e você também coopera para que as portas da igreja estejam abertas, coopera para que nós possamos abrir também filiais, para que nós possamos ajudar ainda mais pessoas, tanto com o alimento e também com a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, seja um missionário, fica coladinho nesse programa aqui porque tem muita coisa boa pra você. A missionária Tatiane aqui vai orar e o pastor Hilton já entra no conteúdo aí. A gente vai ficar aqui só recebendo aqui esse conteúdo abençoado, pastor. Amém. Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, neste momento nós estamos aqui, Pai, diante da Tua santa presença. Queremos Te agradecer, Jesus, por essa oportunidade, ó Pai. Nós estamos aqui porque nós te amamos e desejamos aprender mais de Ti. Fique conosco, usa a vida do Teu Filho, Senhor, poderosamente como o Senhor tem usado a falar conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus. Probleminha técnico aí, mas já estamos de volta aqui no ar. Não vai cair não, fica coladinho com a gente aí que você vai até o final. Ao vivo. Pastor Hilton, qual é o ponto que você vai começar hoje aí? Vamos falar um pouco sobre a linha do tempo, né? É isso aí. E lembrando aqui para você que está assistindo a gente aqui agora, lembrando que tem a parte 1 desse conteúdo, então vale a pena você ir lá. Se você não assistiu, vale muito a pena você ir, voltar lá no vídeo lá, dar o play, porque tá muito bom, viu? Tá muito e hoje rico, é a parte 2. Parte 2, Aí depois nós voltamos lá onde nós terminamos, né? Pode falar? Pode, fica à vontade, A pastor. paz do Senhor, irmãos, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao evangelista Daniel. Daniel, você é uma sumidade mesmo, né, Daniel? Onde você chega, você brilha, né? É bênção, né? Missionária Tati, Deus abençoe. A irmã Maria, a mãe do Daniel, que está ali na intercessão ali por nós, né? Ao pastor Pedro, ao João Vitor, Batera. O João é o Batera, né? Você é obreiro também, João? Ou é só Batera? Só Batera, né? O Batera da Maravilha de Mas Cristo. é um batera de responsa, hein? De responsa. Batera de bênção. Então hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo, vamos tentar detalhar alguns assuntos, né, alguns eventos que teve, né? Então nós vamos traçar uma cronologia aqui
desde o Antigo, do Antigo Testamento, do encerramento, né? No ano 430 a.C., ao 28 depois de Cristo, o ministério de Malaquias, ele termina como o último profeta do Antigo Testamento, né? Em 430 a.C. Em 336 a.C. vem a ascensão de Alexandre o Grande. Nós vamos falar um pouquinho dele também. Em 323 a.C. vem a morte de Alexandre e a divisão dos impérios, né? Do império, e tornando... Inclusive, eu tenho até que fazer um errata aqui depois, tá? Me lembra, tá, Daniel? Tá. 323 a.C., o domínio dos Ptolomeus no Egito e na Palestina. 167 a.C., a revolta dos Macabeus. Amo Macabeus, eu gosto de falar muito do Macabeus. Que é aquele... Foi onde surgiu a festa do Hanukkah, né? Aquela família que brigou, né? Com o domínio dos Seleudas, né? Em 142 a.C., início da dinastia Asmoneia, né, que vem a independência judaica, né? Em 63 a.C., Pompeu, o general Pompeu, conquista Jerusalém. Aí vem o domínio total de Roma, né? Em 37 a.C., o reinado de Herodes o Grande. Em 5 e 4 a.C., veio o nascimento em Belém, né, de Jesus. E depois vem João Batista preparando o caminho. E depois vem o ministério de Malaquias. Vamos lá, o contexto desse livro profético, né, do Antigo Testamento, ele escreve um pós-exílio, denunciando a apatia espiritual e o formalismo religioso dos sacerdotes corruptos. O que causou de impacto? O encerramento do ministério marca o início do período silencioso profético de aproximadamente 400 anos. Aí é onde vem Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que varreu o Império Persa, conquistou o mundo e conquistou a Judéia, em 332 a.C. O impacto que Alexandre o Grande teve, ele iniciou o helenismo, a difusão da cultura e do idioma grego, que seria o grego koiné, que nós conhecemos hoje, né? No Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Isso tudo por conta de Alexandre, que ele acabou propagando o helenismo, né? Isso criou uma língua universal, que séculos mais tarde permitia uma escrita rápida, e foi a disseminação do Novo Testamento. A morte do Alexandre acontece em 323 a.C. Alexandre morre com 32 anos, novo, né? 32 anos, morre na Babilônia, sem deixar herdeiros direto. E aqui que eu quero fazer uma correção. Teve um impacto, qual o impacto que teve? Seu império foi fracionado entre seus generais, os diádocos. A região da Palestina ficou em uma posição vulnerável, sitiada entre dois grandes poderes nascentes, no Egito e na Síria. Foi o domínio dos Ptolomeus. Você tinha falado em 4, né? E eu falei, não, Daniel, foi 3, tal, e 2 permaneceram, mas foi 4, Daniel, você estava certo. Mesmo, e somente 2 que se destacou, tá? Então a gente tem que corrigir quando está errado, né? Então a gente acaba errando às vezes, né? Sim. Ninguém é perfeito, né? Sim. Mas realmente foram 4 e 2 se destacaram. Tá? Esses 2 eles se destacaram. Em 323 a.C. vem o domínio dos Ptolomeus. O contexto deles foi... Eles assumiram o controle do Egito e da Palestina. Foi um período de, assim, relativo de paz, né, e autonomia para os judeus, né? Qual o impacto que ele teve na história? Sob o patrocínio de Ptolomeu II e Alexandria foi traduzida a Septuaginta, que nós falamos, né, Daniel? A primeira tradução da Bíblia em hebraico, né? Que os gentios passaram a ter acesso às profecias messiânicas. Quando falava assim do Messias, todo mundo já sabia, porque a Septuaginta já tinha sido traduzida. Então, quando Jesus veio, o povo estava sedento pelo Messias, o libertador. Porque as profecias já não estavam mais ocultas ali, somente os judeus liam. E o interessante é que espalhou essa notícia, né? Você pode ver lá no início que os reis do Oriente foi para conhecer a criança, percebe que espalhou a notícia. Espalhou. E isso foi muito bacana, porque foi uma forma de Deus trabalhar no silêncio. Aí todo mundo acha que Deus estava no silêncio, Deus estava trabalhando, preparando o caminho para que Jesus chegasse. Para quando Jesus chegasse, o povo já está preparado, esperando. E foi o que aconteceu. Tremendo como Deus age, né? E muitas das vezes a gente acha que o céu se fechou na nossa vida. Eu estou orando, não acontece nada. Eu estou pedindo a Deus, não acontece nada. O céu está fechado. Deus está trabalhando no silêncio. É no tempo dele. A bênção, ela vem. Continua buscando, continua pedindo que o silêncio de Deus, mas ele responde. É verdade. Mesmo no silêncio, ele responde. Só um minutinho, pastor.
A Júlia tá dizendo que está mudo. Júlia, quem aqui? Meus irmãos, vocês estão nos ouvindo? Dá um Julienes. toque aqui para nós, por favor. Tá ouvindo agora? Quem tiver aí no chat aí, manda mensagem pra gente aí, dá um retorno pra gente aí a respeito, que é importante isso aqui chegar muito bem pra vocês aqui. Tá? Tem sinal? Não, tá? Então Então manda vamos bala. continuar? Manda Qual o bala. contexto do domínio dos Seleucidas, né? A dinastia Seleucidas foi sediada na Síria, ele derrotou os Ptolomeus e assumiu o controle da Judéia sob o comando de Antíoco III, com o rei Antíoco IV Epifanes, né? Aquele Em 175 a.C., a perseguição intensificou. Ele proibiu a circuncisão. Esse cara era terrível. Eu falei pra você que ele era o Satanás, isso né? Ele era terrível. O capeta não entrava nele, ele entrava nos capetas, porque complicado esse camarada aqui. Ele proibiu a circuncisão, profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar, construiu um altar a Zeus. Ele tentou erradicar a religião judaica à força, né? Aí foi quando veio os Macabeus, a revolta dos Macabeus, em 163 a.C., né? A 160. O contexto que os Macabeus tiveram nessa história. O sacerdote Matatias, né, seus filhos, liberados por Judas Macabeus, o martelo, bem conhecido como martelo Judas, né, Judas Macabeus, eles iniciaram uma guerra que ninguém acreditava que eles iam vencer. Eles venceram o maior império que tinha. Era praticamente um Davi e Golias aí também, né? justamente. Mas aí o improvável venceu de novo. Né? Deus mostrando que o pequeno, mais uma vez, prevalece, né? Então, eles conseguiram vencer esse império, a opressão seleucida, né? Em 164 a.C., eles libertaram Jerusalém, purificaram o templo, onde deu a origem judaica do Hanukkah, a festa da dedicação, né? Que nós vemos lá em Lucas, né? Aí vem a dinastia Asmoneia, em 142 a.C., a 63 a.C. Os descendentes dos Macabeus estabeleceram um reino judeu autônomo na Palestina. O período acumulou graves crises internas. Os líderes asmoneus acumularam cargos de reis, de sumos sacerdotes. Mesmo não sendo da linhagem de Davi, eles se autoproclamaram rei. E mesmo não sendo da tribo de Levi, eles eram sacerdote. Mesmo sem ter essa linhagem, né? Era porque era mais um acordo político também, era uma política misturada ali. Justamente. Aí... Foi isso aí, levando a essas divisões políticas, que veio os grupos dos fariseus, dos saduceus, Os escribas. Não, os Os escribas não. apareceu também. Os zelotes. Os zelotes. Veio tudo isso aí. Aí foi o fim da independência judaica, né? Quando chega o general Pompeu, ele vem, disputa pelo trono dos dois irmãos asmoneus, Hircano e Aristóbulo. Esses dois irmãos fez com que os ambos pedissem a intervenção de Roma. O general Pompeu marchou até Jerusalém e sitiou a cidade. Ele sitiou a cidade e o impacto que teve foi a independência judaica. A Judéia tornou-se uma província tributária, né, do Império Romano, preparando a infraestrutura para a Pax Romana e as estradas. Lembra da Pax Romana que nós falamos? A Pax Romana e as estradas. A Pax Romana foi um período de paz que teve, né, que foi primordial para que a palavra de Deus fosse propagada no mundo. Porque você podia viajar pelas estradas sem ter guerra, sem ninguém te assaltando. Você podia viajar pelos mares. Eles combateram a pirataria de uma forma extraordinária. Então, você tinha uma paz mesmo. Era chamada de Pax Romana, a paz romana, né? Esse período foi muito bom. Foi muito importante para que o evangelho fosse propagado, né? Foi muito bom. Foi nessas estradas que Roma construiu que Paulo viajou, né? Rotas missionárias, né? Silas, muitos missionários aí desconhecidos também aí que viajaram, semeando o nome de Cristo, né? Em 37 a.C. veio um reinado de Herodes, o Grande. Herodes terrível, né? Esse aí, ele é o mesmo Herodes que aparece já nos evangelhos, esse aí já, né? Ele foi nomeado pelo Senado romano como o rei dos judeus, né? Ele era Idumeu, descendente de Esaú. Sabia disso? Não. Ele era descendente de Esaú, era Idumeu. Cruel e extremamente desconfiado. Ele não confiava em ninguém. Ele foi um grande construtor, ampliou magnificamente o segundo templo de Jerusalém. Lembra o templo de Herodes? Já ouviu falar, né? Já. O templo de Herodes? Extraordinário.
mas governou pelo terror. E ele ordena o massacre dos meninos de Belém, né? Ao saber que viu o Messias de Belém, ele ordena que as crianças Desconfiado fossem mortas, como era, né? Isso. Falou, esse menino vai tomar meu lugar. Né? Tá em Mateus 2, isso aí, tá? Aí tem o nascimento de Jesus no período sexto, né? Ao quarto. Ao nascimento de Cristo ocorre durante o final do reinado de Herodes. Aí vem o governador do imperador romano César Augusto, Lucas 2:1. A ruptura direta dos 400 anos de silêncio profético, conforme Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos, né? Quando eu falo da plenitude dos tempos, né? Aí vem João Batista preparando o caminho. Surgiu João Batista no deserto da Judéia, pregando o batismo e arrependimento. O cumprimento exato da profecia de Malaquias. Malaquias 3:1 e 4, 5 e 6. A voz do que clama no deserto. Anuncia a introdução publicamente do ministério de Jesus, encerrando definitivamente a era da transição intertestamentária. Ali termina o silêncio, né? Mas ele foi quebrado com um menino, né? Que chora na manjedoura, né? Vamos falar um pouquinho sobre os fariseus? Vai lá. Quem eram os fariseus, né? A gente fala os fariseus. Fariseu. Fariseu era um grupo religioso que buscava viver rigorosamente a lei de Moisés e as tradições dos antepassados. Quais eram as principais características dos fariseus? Eles eram especialistas na lei, valorizavam tanto a lei escrita quanto a tradição oral. Criam na ressurreição dos mortos, criam em anjos, demônios e na vida após a morte. Acreditavam na vida do Messias, tinham grande influência sobre o povo nas sinagogas, muitas vezes foram repreendidos por Jesus por causa da hipocrisia e do legalismo. Mateus 23, nós vemos Jesus repreendendo esses camaradas aí. Embora nem todos fossem hipócritas, como Nicodemos, Gamaliel, né? São exemplos de fariseus Remanescentes. mas respeitados, né? E tinha também um grupo, Daniel, chamado Saduceus. Né, Tati? Nós já ouvimos falar, né, Tati? Me cobraram porque eu só falava com o Daniel e não falava com a Tati. Sério? Hoje eu vou falar com a Tati. Fica à vontade, pastor. Os saduceus eram da aristocracia religiosa de Israel, né? Era composta principalmente por sacerdotes e famílias ricas, ligadas ao templo. As principais características deles, eles aceitavam apenas 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Era só esses 5 livros que eles aceitavam. Não criam na ressurreição, não criam em anjos nem em espíritos, cooperavam politicamente com o governo romano para manter seus privilégios, né? Na troca de favores, controlava grande parte da atividade no templo em Jerusalém e entraram em conflito com Jesus depois com os apóstolos em Atos 4:23. E tinha um povo também lá chamado essênicos. Já ouviram falar desses essênicos? Esse aí... Os essênicos eram uma comunidade judaica. Eles eram separatistas. Acreditavam no sacerdócio de Jerusalém, que o sacerdócio de Jerusalém estava corrompido, né? Eles tinham uma característica meio peculiar, né? Viviam afastados das cidades, principalmente na região de Curã, próximo ali ao Mar Morto. Eles viviam por ali, né? Dedicavam-se à oração, aos estudos. Nós falamos um pouquinho sobre eles, aos estudos da Escritura, da vida comunitária. Buscavam uma vida extrema de santidade e pureza. Sabe esses super crentes? Esses essênicos eram assim, super crentes, sabe? Eles eram assim ao extremo, né? Aguardavam a chegada do Messias e do reino de Deus. São associados aos famosos manuscritos lá do Mar Morto, que eu falei para você, né? Que foi descoberto em 1947. Preservar as cópias mais antigas dos livros do Antigo Testamento. A comparação resumida deles. Era um grupo que tinham crenças, tinham relações com o povo. Com os fariseus também, eles tinham relações. Criam na ressurreição de anjos e messias e seguia a lei e a tradição oral. Muito influente na sinagoga entre o povo. Eles tinham influência também, viu, Daniel? Os zelotes. Nós falamos sobre os saduceus, não, né? Saduceus? Não, dos saduceus não. Não né? teve na primeira parte, não. Não, nós falamos sim sobre os saduceus. Mas não desse jeito assim. Na primeira parte, não, né? Os zelotes. Os zelotes foram um movimento político religioso. Eles atuavam no século I, né, depois de Cristo, na região da Judéia, focado na resistência armada e restrita contra o domínio do Império Romano. Eram uns caras meio perigosos. Era uma espécie de uma força armada contra Roma. Isso. Eles eram perigosos. Os zelotes eram os bravos, hein?
Eram os caras que faziam acontecer. O termo veio do grego zelote, né, do Império Canai, que significa zeloso ou empenhado pela causa de Deus e da lei de Moisés. As principais características e crenças deles. Eles criam na soberania única, defendiam apenas Deus, que era o verdadeiro rei de Israel, por isso consideravam pagar imposto a Roma ou prestar homenagem ao imperador, um ato de idolatria e traição espiritual. Eles não faziam isso, não se prostravam para Roma. Eles tinham uma resistência armada, ao contrário dos outros grupos da época, né? Como os romanos. Os zelotes acreditavam em libertação, que Israel só viria através da luta física ou da revolta. Para eles tinha que ser o tudo ou nada. Parece um partido que nós temos hoje aí, né? Então, vamos... tinha facções extremas também, como os sicários, né? Entre os grupos associados descendentes dessa ideologia. Os sicários eram homens do punhal, conhecidos como assassinos estratégicos em multidões contra autoridades romanas. Esses sicários eram terríveis. Quando fazia aquela multidão, eles aproveitavam para poder assassinar as autoridades romanas, né? Aconteceu muita coisa nesse período, né? Muita coisa que, se a gente for levar a fundo, você vai descobrir muita coisa. Esse movimento teve um papel central no estouro da Primeira Guerra Judaica Romana, em 66 até 73 depois de Cristo. Os zelotes lideraram a tomada de Jerusalém, a expulsão temporária das forças romanas. No entanto, os conflitos internos entre as próprias facções judaicas enfraqueceram a defesa da cidade, né? E o conflito culminou com o cerco da destruição do segundo templo de Jerusalém, que foi quando veio Tito, né? Tito destruiu tudo. E sabe quem que estava nessa destruição aí, quando o Tito vem? Quem? Flávio Josefo, ele era general. Então ele presenciou isso Ele aqui. atravessou um período. Ele atravessou. Vamos falar de Flávio Josefo também. O último reduto dos zelotes resistiu até 73 depois de Cristo, na fortaleza de Massada, né? Muita gente fala sobre essa fortaleza, onde foram capturados, né? Mas só que os defensores mesmo, eles não pretendiam ser capturados, não. O que eles fizeram? Se suicidaram para não ser capturados, para não ficar em cativeiro romano. No Novo Testamento, nós temos um dos 12 apóstolos que era Zelote. Simão Zelote. Isso. Ele era conhecido como Simão Zelote, Lucas 6:15, né? Indica que ele pertencia a esse grupo ligado. Mas você vê que Jesus veio para todos, né? Não importa que grupo que ele era dos Zelotes, ele pertencia a essa facção, mas o amor, a graça, quando vem, ela vem para salvar mesmo. Não importa quem você é, o que você fez, o que você está fazendo. Sem acepção, né? Sem acepção. Jesus, ele está convidando, vem para mim. Né? Não, e o grupo de Jesus é publicano, é zelote, é pescador. Ele escolhe os piores, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Pax Romana, acho que dá tempo, né? Pô, vai lá. Após o declínio dos impérios gregos, né, Roma assumiu o controle absoluto dos Mediterrâneos, né, fazendo uma estrutura que facilitou diretamente a missão dos primeiros cristãos. A Pax Romana. O Império Romano estabeleceu uma relativa estabilidade política e militar na região. As fronteiras estavam protegidas, a pirataria nos mares foi combatida, permitindo que as pessoas viajassem com a segurança antes imaginável. Lembra que eu falei da pirataria, que eles combateram a pirataria? E naquela época tinha muita pirataria. Não tinha como. Você entrar dentro do navio, você era subtraído os seus bens, né? Mas com a Pax Romana isso aí acabou, né? Os romanos, eles construíram uma rede de estradas pavimentadas que conectava as principais cidades do Império, né? A gente acabou de falar que foram nessa estrada que Paulo começou a evangelizar, né? Entre Atenas, Éfeso, Corinto, Roma, né? E a existência da lei dos direitos comuns. Foi aí que Paulo teve a dupla cidadania. Foi tudo na Pax Romana, né? Garantiu certas proteções jurídicas que ajudaram a blindar os primeiros pregadores no momento das crises. Então, Roma teve um papel muito importante nesse período, né? E isso é coisa que a gente tem que pesquisar, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Flávio Josefo, né? Eu gosto muito de Flávio. Entra nele, pastor. Queria até agradecer aqui o pastor Marcelo Pereira. O Marcelo me mandou 3 livros... Aquele dia que nós estávamos no podcast aqui, ele me mandou 3 livros em PDF de Flávio Josefo.
Muito bacana. Obrigado, viu, pastor Marcelo? Então, Flávio Joséfo, tinha os Flávios. Vamos falar sobre os Flávios. E tinha mais de um, né? Os Flávios eram uma dinastia de 3 imperadores romanos Ah, tá explicado. que governou o Império Romano entre 69 e 96 depois de Cristo. Eles receberam esse nome porque pertenciam à família Flávia, que em romanos é Flávios, né? Eles chamam de Flávios. O primeiro é o Vespasiano, de 69 a 79 depois de Cristo, fundador da dinastia Flávia. Restaurou a estabilidade do império após um período de guerra civil. Em 70 depois de Cristo, enviou seu filho Tito para destruir Jerusalém. Iniciou a construção do famoso Coliseu de Roma, que tem até hoje, né? O Coliseu de Roma, né? Tá lá ainda. Está lá. Qual a importância bíblica que teve? Foi durante seu governo que ocorreu a primeira guerra judaica romana, em 66 e 73 depois de Cristo, culminando a destruição de Jerusalém. Aí o segundo vem Tito, o filho de Vespasiano, em 79 a 81 depois de Cristo. Como general conquistou Jerusalém em 70 depois de Cristo. Antes de morrer, tornou-se imperador, né? Destruiu o segundo templo, cumprindo a profecia de Jesus. Foi através dele que cumpriu, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, em Mateus 24, 2, né? Durante seu reinado também ocorreram a erupção do Monte Vesúvio, em 79 depois de Cristo, que destruiu Pompeia e Herculano. E teve um grande incêndio em Roma. 3, Domiciano, né? Irmão de Tito, 81 a 96 depois de Cristo. Governou com uma forma autoritária, exigia ser chamado de Senhor Deus, esse danado que nós estamos falando, né? Esse aí é contemporâneo do lado de João no isso mesmo. Apocalipse, né? Intensificou a perseguição aos cristãos. Segundo a tradição cristã, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos durante seu governo em Patmos, né? João recebeu a revelação do livro lá em Apocalipse. Esse camarada aqui, quando ele que manda jogar João dentro do tacho de óleo, né? Esse cara era ruim, tá ligado? Era ruim, queria matar ele todo Pensa no jeito. camarada ruim. Os Flávios, o historiador judeu Flávio José viveu durante todo esse tempo do governo dos Flávios. Após ser capturado pelos romanos, tornou-se um protegido de Vespasiano e adotou o sobrenome Flávios por causa dele, das famílias. Aí ficou Flávio, em homenagem à família imperial. Foi sob o patrocínio dos Flávios que José escreveu as obras como A Guerra dos Judeus. Se tiver oportunidade, leiam esse livro, muito bom. Tá? Relatar a destruição de Jerusalém, né? Antiguidades Judaicas também é um livro muito bom dele. A história do povo judeu, desde a criação até o primeiro século. E tem também Hebreus, né? A história dos Hebreus, se vocês tiverem oportunidade também. Calhamaço. Né? Aquele pequenininho lá, né? Bem fininho ele, Bem né? pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Bem pequenininho. Agora vamos voltar lá para os nossos 400 anos, né? Nós já falamos sobre os períodos aí, né? Que nós tínhamos mencionado, né? Aí nós paramos em que parte, Daniel? Nós estávamos falando sobre o silêncio. O silêncio, né? O choro, né? Que quebrou o silêncio. Não tem como esquecer. O choro do foi menino. O ápice do negócio ali. Glória a Deus. Nós falamos sobre o choro, né? Foi. Nós paramos aqui. Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para que estar entre os clãs de Judá, né? De ti sairá aquela que será governante em Israel, não é isso? Paramos aqui, né? Isso. As origens dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus escolheu o insignificante para romper o silêncio mais longo da história. Uau. Deus escolhe uma cidadezinha pequenininha, né? E daquela cidadezinha se rompe o silêncio. A forma como o silêncio se rompeu é a parte mais bela de toda a história, né, Daniel? Lá em Lucas 1, nós vemos o sacerdote Zacarias, ele está no templo para queimar o incenso. Havia muitos sacerdotes naquele tempo, então era uma coisa que ia ser pro resto da vida dele, ou então a única vez que ele ia fazer aquilo. Então eles lançavam sortes, né, para ver quem era o sacerdote, e cai em Zacarias. E quando ele chega, um anjo já se apresenta a ele e fala: eu sou Gabriel, né, que assento diante de Deus, né?
e Deus ouviu a tua oração. Olha aí, ele não tinha nem orado, Deus já tinha ouvido a oração dele. Ele carregava um peso, né? Porque ele não tinha filho. Para os judeus era uma vergonha não ter filhos naquela época, né? Tanto ele quanto sua esposa Isabel. Em compensação, quando teve, hein? Você vê? Tremendo. Quando Deus dá o melhor, gente. Senhora e estéreo. Uau. Só Deus mesmo. E tem algumas traduções que chamam Isabel de Elizabeth também, né? Vocês sabiam disso? Não. Algumas traduções o nome dela é Vai Elizabeth. marcando aí, Pedro. Você né? Ah, Essa é, né? Aí, ó. Do É King James Elizabeth, Mas a Isabel tinha esse nome de Elizabeth. Mas são traduções, né? E quando Deus fala, Deus manda o anjo falar com Zacarias, se sua esposa teria filho, Zacarias duvida, né? Ele duvida. E o anjo respondeu assim para ele: peraí, deixa eu achar aqui, gente. Ah, tá. Nós paramos aqui, Daniel. Ó. Zacarias não conseguia acreditar e o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou diante de Deus. O Gabriel, o mesmo anjo que havia falado com Daniel 500 anos antes. O último anjo que havia trazido uma mensagem profética antes do silêncio era o primeiro a trazer uma mensagem depois do silêncio. Como se Deus quisesse dizer: eu não saí do lugar. Eu estou aqui, eu não fui embora. Sabe? E o mensageiro que ele enviou no último profeta foi o mesmo que ele termina o silêncio. A conversa nunca foi interrompida, nunca Deus parou. Ele só colocou uma vírgula ali, entendeu? Houve apenas uma pausa, né? Aí o paralelo do final do primeiro silêncio, tem um paralelo entre o primeiro silêncio e o último silêncio, né? Deus rompeu o silêncio com Moisés, um homem de palavras pesadas, Êxodo 4 e 10. Abre para nós, Daniel, por favor. Êxodo 4. E 10. O primeiro silêncio Deus rompe com Moisés, quando ele fala na sarça ardente, né? Ali que Deus fala. Não existe relatos de Deus falando antes. Não existe. Então só Deus fala através da sarça com Moisés. com Moisés, né? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Tá vendo aí? Deus rompe o silêncio dele com um homem que não sabia falar, que não podia nem falar. Deus rompe esse silêncio aí, um homem que não tinha palavras, alguém que não tinha palavras. E no segundo silêncio, olha o que Deus faz entre Malaquias e o Novo Testamento. Deus rompeu o silêncio com Zacarias, certo? Um homem a quem o anjo deixou mudo. Lucas 1:20, né? E ficarás mudo e não poderás falar até o dia que isso aconteça. Deus rompeu 400 anos de silêncio por meio de um homem a quem tirou a voz. As duas vezes, Daniel, o instrumento que Deus escolheu para encerrar o silêncio era alguém que não podia falar. É interessante, né? Da forma que Deus rompe esse silêncio aí. Ele pega alguém, Moisés, com palavras duras, né? Que não sabia falar. Pesado de E o língua. outro, ele deixa mudo, ele tira a voz. Não é verdade? É. Como se Deus estivesse deixando bem claro assim, ó. O poder não estava na voz humana, mas na palavra divina. Nunca esteve com o homem. O poder sempre esteve com ele. É, glória a Deus. Né, irmã Maria? Sempre esteve com Deus. Então ele pega um homem, Moisés, de palavras pesadas, que não tinha palavras, que não sabia falar, e pega um outro que deixa mudo para mostrar para a humanidade que quem manda é ele. Não está na palavra do homem, não está na minha palavra nem na sua palavra, está na palavra de Deus. Ele escolhe isso para que todos venham ver que ele é Deus. E se ele quiser, ele liberta nações, ele fala quando ele quer, ele fica mudo quando ele quer. E cabe a nós o quê? Sentar, esperar e continuar adorando a Deus. Desse jeito. Acreditar é uma opção sua, mas adorar é obrigação. Aí. Você tem a obrigação de adorar. Zacarias estava mudo, mas seu filho João preparou o caminho para o Messias. Né? Moisés não sabia falar, mas liderou uma nação.
Era uma família de 70 pessoas que se tornou uma nação. E Moisés libertou essa nação por intermédio de Deus. É terrível, Daniel. Alguém que ora e a resposta não vem, que clama, nós já falamos, o céu parece que está fechado, que está de bronze. Mas você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Exatamente. É só você que pode. O único impedimento entre a ação de Deus e na sua vida não é Satanás, é você. É você que coloca barreiras, é você que cria limites para que Deus venha operar na sua vida. Você vê que Moisés tenta criar um limite ali. Eu não sei falar. Mas Deus sempre dá um jeito. Eu vou botar Arão do teu lado para falar para você. E Deus sempre levanta um Arão para caminhar do nosso lado. Não é verdade? Deus sempre coloca um Arão do nosso lado para estar caminhando com a gente. Você vê como que muda a situação. Quando você passa a crer e colocar em fé a tua ação, né? A sua fé em ação, eu invertendo, a sua fé em ação. As coisas mudam, Daniel. Esse silêncio que Deus fez aqui, esse período interbíblico, foi só para preparar um caminho. Tava tudo no plano de Deus. Isso foi um plano de Deus. Não foi castigo, como muitos pregam, que era um castigo, que Deus ficou irado com a população, com os homens da terra. Não, era um plano de Deus. Tudo era um plano de Deus. E tudo é um plano de Deus na nossa vida. Tudo tem um motivo plausível. Basta somente você crer e poder enxergar. Porque se você for descrente, não adianta. Não adianta se for descrente. Tem alguma pergunta aí, Daniel? Tem alguma aí? Não. Não, por enquanto não. Ó. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você que está no chat aí, você pode perguntar o que você quiser aí, que estamos aqui. O pastor Edo pode aí responder aí as suas dúvidas aí. Não fique com dúvida. Inclusive, isso aqui é um material aqui de papel e caneta aqui, para marcar muita coisa, porque é muito aprendizado, hein? Para quem era praticamente analfabeto, eu tô aprendendo bastante aqui, viu, pastor? A respeito desse período aí, eu era praticamente analfabeto. Né? Com conhecimento raso. Então isso aqui foi uma aula tremenda aqui, foi uma aula... É muito bacana, né, Daniel? Eu Não, gosto é um muito desse assunto. completão. Quem quiser saber o que acontece nesse período, quem quiser ter o conhecimento a respeito desse período aí... Abra sua Bíblia aí, Daniel. Isaías 55, 8 e 9. Aí. 55, 11? 55, 8 e 9. 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tá vendo aí? Quando Deus ficou em silêncio 400 anos no Egito, o que ele estava fazendo? Multiplicando o povo. Os planos de Deus, não é nosso plano de Deus. Não é verdade? 70 pessoas para mais de 2 milhões de pessoas. E existe esse silêncio, mas depois que esse silêncio ele é quebrado, sempre tem um grande acontecimento para vir. Sempre. Você pegou ainda, né? Sempre tem algo muito tremendo, né? Em Apocalipse fala também que houve silêncio no céu. E depois que aquele silêncio no céu é quebrado, o negócio também pega. Então, é um suspense, né? É um suspense para um grande acontecimento. Justamente. Embora Deus esteja trabalhando nele, mas quando a gente conhece esse silêncio é porque uma grande coisa vai acontecer, né? O silêncio lá atrás fez uma nação nascer, a nação de Israel, né? Isso mesmo. Dentro da sua terra. E o silêncio, mais à frente aí... Aconteceu coisas veio logo extraordinárias. Quando Deus ficou em silêncio 400 anos entre Malaquias e João Batista, né? Ele estava o quê? Ele estava construindo. Lá no primeiro silêncio, ele estava multiplicando uma nação. 70 pessoas para mais de 2 milhões de pessoas. 400 anos de silêncio no período interbíblico, ele estava construindo. O que ele fez? Um idioma universal, né? Lembra, nós falamos aqui do grego koiné. Estradas, né? Uma rede de estradas, a Pax Romana. A tradução das escrituras, Septuaginta. Uma infraestrutura legal.
uma expectativa espiritual que tornasse possível que o evangelho alcançasse o mundo inteiro em uma geração. Meu Deus. E no período que... E tudo isso o evangelho conseguiu aproveitar. Aproveitou. 2 vezes o silêncio não foi inatividade, foi a atividade mais intensa que estava ocorrendo em dimensões que Israel não podia ver. As 2 vezes a espera valeu a pena. As 2 vezes veio depois do silêncio, foi incomparavelmente o que você acabou de falar, né? Maior de qualquer coisa que poderiam ter imaginado durante o silêncio. Em Gênesis 15 e 13, foi uma promessa que levou 400 anos para se cumprir, mas se cumpriu. Em Gálatas 4:4, o cumprimento dos séculos e a separação silenciosa, mas se cumpriu também, né? Gálatas é incrível, né? Gente, Paulo, um dia nós temos que falar sobre Paulo, hein? Porque Paulo é tremendo, né? Gente do céu. Em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para acontecer no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que tarde, esperar por ela, porque certamente virá e não demorará. Esse versículo aqui, ele foi escrito por pessoas que estão no meio do silêncio. É você que está nos ouvindo, que está no silêncio de Deus, né? Está no meio de um silêncio. Ora, não ouve nada, está esperando, mas as coisas não acontecem. Abacuque não disse assim, ó, se vier, ele disse certamente virá. Tá afirmando. Israel esperou 400 anos no Egito, certamente veio o Êxodo, não veio? Israel esperou 400 anos depois de Malaquias, certamente veio quem? Veio Cristo, né? O que parece silêncio, o que parece abandono, parece uma oração que não é respondida, que se perdeu no caminho, pode ser exatamente o contrário, pode ser uma pausa. Você pega uma partitura, você vê ali, quem sabe ler partitura sabe do que eu estou falando. Tem um sinal gráfico ali que é uma pausa. Depois daquilo a música fica mais bonita. Né, João? Ó, João, Depois daquilo a música fica mais bonita. Então nós vamos colocar assim, que é uma pausa antes da sinfonia. Esse silêncio que você está vivendo. A calma antes da maior intervenção que você jamais viu. Foi Deus trabalhando no silêncio. E ele continua trabalhando no seu silêncio e no meu silêncio. Cada um tem o seu silêncio particular. E Deus continua trabalhando. Aleluia. E eu quero que Deus abençoe a todos vocês. Acho que deu tempo, né? Deus abençoe a todos vocês. E esse estudo aqui está disponível. Eu vou deixar com o Daniel. É só vocês pedirem para o Daniel. O Daniel passa para vocês em PDF, né, Daniel? E se alguém quiser saber um pouquinho mais também, manda as perguntas que a gente vai respondendo, sim. Tá? E lembrando que essas perguntas, você que está no chat, você pode... Ainda dá tempo de você deixar. Mas caso você não esteja vendo esse vídeo ao vivo, você pode deixar no comentário aí, viu? Pode deixar no comentário que a gente responde. A gente vai lá, vai atrás da pergunta e a gente responde a sua pergunta também. Então, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Tudo isso vai favorecer com que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, é muito interessante a sua participação aqui com a gente. Se você tem considerado esse conteúdo relevante, faça ele adiante. Não deixe só em você, mas faz com que ele chegue para o máximo de pessoas possíveis. Então, aqui foi uma verdadeira aula. Foi 2/4 aqui de uma verdadeira aula aqui, pastor. Que aula, Amém. que coisa maravilhosa. E eu já quero aqui citar aqui alguns nomes também. Tá aqui a pastora Josi, a Jaqueline Menezes, o Renato, evangelista Renato, o meu pai, Manuel, forte abraço, abraço, pai. Tá aqui com a gente aqui. A Andréia, a tua esposa, pastor, tá aqui beijo, também. minha branca. Uma bênção de Deus. A Juliana, teve também com a gente aqui o evangelista Orlando Ribeiro, esteve com a gente aqui, Ronaldo Soares aqui também, o Naldo teve com a gente aqui, pastor Fernando Souza, a Luciana Karen. A Luciana Karen é uma benção, tá com a gente toda quarta, pastor. Que bênção. Toda quarta tá com a gente. A Vaninha tá com a gente também. Vânia, quem mais? E aí? E a Andréa Correia, minha mãe que tá aqui também presente aqui com a gente. Então, é muito importante também a sua participação aqui com a gente aqui. E eu já quero deixar aqui o meu grande agradecimento ao Senhor. Que aula, pastor. Muito obrigado. Como eu falei, a gente... Conhecimento rasinho, mas o Senhor trouxe agora um conteúdo aí Amém, sólido aí que enriqueceu o conhecimento de todo mundo aqui. Da gente que está aqui apresentando esse podcast e principalmente do ouvinte que está lá
que tá vendo esse podcast, esse conteúdo. Então, se não tinha, agora há um conteúdo relevante no YouTube, porque se você pega esses conteúdos por aí, é muito picado. Fala muito, não tem essa Profundidade. coisa destrinchada, assim, explicado passo a passo e uma coisa cronológica. Então, agora tem. Então, a gente, graças a Deus por esse conteúdo, pastor, agora a gente tem algo assim plausível, algo palpável, assim, que realmente dá pra pegar e não é isso e aquilo. Agora a gente tem alguma coisa. E o Firmados na Palavra tem sido assim, criando conteúdos raros na internet, né? Então, agora só uma pergunta. Qual? Quando foi, vamos ver se isso, se aprenderam mesmo, né? Qual Então vai lá. foi o momento que Deus quebrou o silêncio com Moisés? Qual foi o momento? Respondam Na aí salsa. vocês. E é pra gente, é? Nossa, E qual foi o momento que Deus quebra o silêncio entre o período interbíblico? na manjedoura. O choro de uma criança. O choro da Deus, na criança. manjedoura. Inclusive, isso aqui é muito emocionante. Foi Viu? Se eu muito fosse você, eu não forte. perdi a primeira parte onde o pastor Hilton trouxe esse choro da criança aqui. Meu, foi tremendo É aqui. o que muitos falam que foi com Malaquias. Ali foi um anjo que quebrou o silêncio. O silêncio mesmo foi a voz de Deus, foi o choro da criança. Aí, Jesus. Ali ele rompe o silêncio. que maravilha. Numa manjedoura, né, Tati? Muito profundo. Na Eu manjedoura. vou assistir novamente os dois. Vou. Quer deixar algum agradecimento nesse finalzinho? Eu quero aqui, agradecer primeiramente a Deus, né? Ao pastor Alexandre por ter nos dado esse momento aí de estar criando esse podcast muito importante para nós, né? Esses estudos. Eu creio que muita gente aprende com isso, né, Daniel? Eu aprendo certeza. bastante também com os podcasts, né? Que nós não somos detetores de todo conhecimento, Não, né? não tem nem- Eu aprendo com o João, que é mais novo que eu, o João me ensina, aprendo com você, com a Tati. Então, nós estamos sempre abertos a mudanças, a um aprendizado novo, né? Ninguém conhece tudo. Se a pessoa fala assim, eu sei tudo, é mentiroso. Não, Ele tem não. que se converter de novo, porque ninguém conhece tudo, não. Nós estudamos, procuramos conhecer, né? Para falar a coisa certa, né? Agradecer ao Daniel, o evangelista Daniel, missionária Tati, vocês são uma bênção, tá? Eu tenho uma surpresa para você, uma novidade. Surpresa? Uma novidade. Eita, diga aí. Elcio está com a gente domingo, em nome de Que Jesus. maravilha. Glória a Deus. É uma benção. Um abraço pro Elcio também, gosto muito do Elcio. O Elcio é um irmão para mim. Presbítero Hélio também, a gente tem muita afinidade. Então tem muitos irmãos que nós temos bastante afinidade Pode na citar igreja, aí, né? Não cita vou citar aí. nome de todo mundo, não. Não dá. Pedro, o Pedro chegou agora, mas nós já amamos o Pedro, Não, né? Pedro é o Pedro é Pedro. uma bênção, né? A irmã Maria, Deus abençoe a irmã Maria, viu? É o Joãozinho também, o Mota, né? Joãozinho chegou hoje, já tá da casa aqui já. O também. Mota, Pode ficar à o vontade, Joãozinho meu filho. é Que benção. é Joãozinho, Ao Pedro aqui Luiz estão também, aqui, né? Que o vocês Luiz são- também teve uma participação muito grande nesses Sim. podcasts, né? Então, agradecer a todos eles, né? E, Daniel, vocês pela confiança em ter me chamado aí para fazer esse podcast. Agradecer a minha família, Feliciano, meu irmão, o pastor José Feliciano. Um grande abraço. Eu já falei para você que ele é meu mentor, né? Já. O homem Coisa conhece. Família Feliciano aí é forte. Esse né? homem conhece. E tem um outro também, o Aí, ó. Josemi Ó. Feliciano. Rapaz, aquele homem é um poço de sabedoria, viu? E ainda tem o Marco Feliciano também. Mas Marco não é parente nosso, não. É um parente distante. Pode ser um parente distante, É. né? Como tem muitos Felicianos, a gente não sabe, né? Mas é isso aí, Daniel. Obrigado. Agradeço a todos vocês, a Deus. E que Deus venha ter misericórdia da gente e abrir nossos entendimentos a cada dia mais para poder falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. É isso aí. A sua presença aqui foi extremamente relevante. Muito obrigado por esse conteúdo aí. Quer deixar Eu algo aqui agradeço. também, mulher? Só gratidão. Gratidão a que Deus. tá acontecendo meu aí? Deus. Tá uns batidos aí. Gratidão. Quem que tá fazendo isso aí? Acho que é o Rafa. Ah, pô. Eita, glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo, viu, irmãos? Gratidão, né? Nossos corações estão cheios de gratidão a Deus, pastor, pela sua vida, por esse conteúdo maravilhoso, muito profundo. Eu confesso que eu tô saindo daqui cheia, né, Maravilha. da graça do Senhor, do conhecimento. Vou me assentar, vou pegar meu caderninho em casa. Papel e minha caneta que é Porque conteúdo. tem muita coisa pra gente anotar, porque é muito profundo mesmo. A gente olha para o livro de Malaquias e olhamos para o livro de Mateus e nem imaginamos, né?
É o verdade. que aconteceu nesse período, né? E a Bíblia tem muitos segredos aí, hein? Muita coisa aí escondida aí que dá pra gente É uma pesquisar. fonte, né? É. Aí, meu. Por que Essa que é a José gratidão. ganhou uma túnica colorida? Tem um mistério. Gente, quando vocês vêem a Bíblia frisar alguma coisa, vão atrás que tem coisa Não, aí. tem. A Alguma Bíblia coisa. poderia falar assim somente uma túnica, mas se ela fala uma túnica colorida, tem coisa nesse colorido aí. Então vão atrás, vão pesquisar, entendeu? É desse jeito. É, dessa forma mesmo. Gente, lembrando que dá tempo pra você vir no culto, viu? Tem culto No daqui a culto, pouco. quarta-feira, tem culto também, tem podcast e tem culto, 7h30. Campanha, né? Campanha da grande restituição de Deus, é o segundo dia da campanha. Não fique de fora, corre pra cá, não fique em casa não. Venha cultuar aqui com a gente aqui, porque é uma bênção. Você quer ver coisas diferentes, você quer ver poder de Deus, os milagres que acontecem na Bíblia, você quer ver milagre presente? Vem aqui pra Maravilhas que você vê. O Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. Os dons não cessaram, os dons estão aí. Se você quer comprovar isso, eu te faço o desafio. Venha pra cá que você vai ver. Então, grande culto de revelação, cura divina, e tem também um principal que é a palavra de Deus. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa fora da curva. Que Deus continue abençoando poderosamente o nosso pastor Alexandre e também a pastora Cessa. Vocês são fora da curva, Sim. então É mesmo. a gente só tem a agradecer Só esse casal gratidão. abençoado. E assim a gente vai chegando ao término de mais um podcast. E aqui tá o inventor disso aqui, ó. Pra quem não sabe, quem inventou essa coisa toda aqui, ó, foi o pastor Hilton no culto de domingo de manhã. Mas Que é bom, inclusive né? chama o povo pra vir domingo de Domingo manhã. de manhã nós teremos culto, domingo de manhã, gente. Venham para ouvir uma palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. E é a sua primícia, né? É o primeiro. Você acordou, não deu nem tempo de você pecar, hein? Já vem para a igreja, hein? Já vem direto entregar Já sua vem na primícia a bênção. Deus. Já vem em jejum. Que Deus vai operar grandemente na sua vida. Esperamos vocês aí domingo, 8h30 da manhã, até as 10h30 nós estamos aqui no domingo, tá bem? É um culto diferenciado também, viu? Participe das 8h30 às 10h30. É um culto que, inclusive, eu e minha esposa e minha família, a gente participa. A gente só não teve domingo agora aí, porque a gente teve saída, mas domingo agora a gente tá envolvido lá, viu, pastor? Seu pai não perde domingo, um culto. Não, Não é perde. aquele ali é de carteirinha. Não perde um Aquele culto. ali. A Maria também, não perde não. Só quando ela tá Esse- pro lado do Ceará lá, né? E se não vê a gente no domingo de manhã é porque teve um motivo, viu? Motivo, a gente tá por Mas aí estão também sempre aí fazendo também ali, nos é. ajudando, verdade. Tem alguma coisa, mas assim, a gente, sempre que a gente pode, a gente sempre tá. E é Deus um culto abençoado. Deus colocou esse desejo na vida do pastor Alexandre de fazer o culto da manhã e tem sido uma bênção, viu? Tem sido uma bênção mesmo. Tem sido uma coisa muito fora da curva. Então, esse é o Firmados na Palavra. Quarta-feira que vem tem mais, viu? Fica ligado que aqui é cheio de surpresa. Então, fica ligado aí. É o seu compromisso de quarta-feira, a partir das 6 horas da noite. Fica com a gente, não perca nenhum programa, curta, compartilha. Ainda dá tempo de você colocar esse dedo aí nesse compartilhamento aí, enviar para várias pessoas. Ativa o sininho aqui também do canal aqui, Maravilha de Cristo Sede, porque às vezes as pessoas fica um pouco por fora do material, mas quando você ativa o sininho, que tá aqui abaixo, aí onde você curte, onde você compartilha, tem um sininho, vai nele lá, clica e aperta em todas, e ali você vai ter acesso não só aos podcasts, mas todo o conteúdo do canal, você vai ficar por dentro. Sim. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, e não esqueça, venha para o culto, viu? Isso aí. Tá bom? Deus abençoe você e sua família, tenha uma ótima noite com a graça e com a bênção do Senhor. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.